Atentamente, ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará focalizando o tema chamada e aptidão para a seara do Senhor. O evangelista Mateus registrou no capítulo 4, versículos 18 a 20 do Evangelho, que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Jesus viu, registrou o evangelista. O que é que Deus não vê? Jesus viu, como ainda hoje vê, aqueles que ele usará como ministros seus. Naquela ocasião, ele viu inclusive os defeitos e fraquezas de homens como Pedro e outros mais, mas chamou-os. Os obreiros não agradam a todos, nem são perfeitos, e Jesus viu isso muito antes. Lemos no capítulo 9, versículos 35 a 38 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O mundo, dileto irmão e ouvinte, nunca esteve tão carente de obreiros como agora. É verdade que existem centenas e milhares por toda parte, portando títulos e nada pregam da verdade do Evangelho. Há, lamentavelmente, os que provocam confusão e escândalo. Hoje, como nunca, a Igreja de Cristo na Terra necessita de trabalhadores, obreiros escolhidos e separados por Deus e não pelos homens. Deus escolhe trabalhadores, o homem, porém, escolhe quem dê trabalho. Não é desse tipo de obreiros que a igreja precisa. Encontramos nas páginas da Bíblia exemplo de homens, aos quais Deus chamou e usou poderosamente em sua obra. E também exemplo de homens que foram verdadeiros fracassos. Jesus nunca chamou de fato alguém para este ser um fracasso. Ninguém pode pôr dúvida quanto à chamada de Deus na vida de Moisés, grande figura do Antigo Testamento. Todavia, ele quis agir antes de ser enviado por Deus e fracassou. Somente após a autêntica chamada divina, ele tornou-se uma bênção. Nos primeiros 40 anos dos 120 que viveu, Moisés aprendeu a ser alguém. Tornou-se importante, homem culto, conhecedor de todas as ciências do Egito, enfim, era alguém. Nos 40 anos seguintes, Moisés aprendeu que não era ninguém, e todos conhecem bem a sua história. Nos 40 anos restantes, dos 80 aos 120, foi então que Moisés aprendeu a grande lição do que Deus pode fazer com um ninguém. Aí está a poderosa nação de Israel, povo que vivia sob a escravidão egípcia, e como Deus usou Moisés para libertá-lo. Não é o método de Deus usar pessoas que se julgam capazes e importantes, que confiam nos títulos adquiridos, desconhecendo a realidade que é, na verdade, o ministério cristão. Deus usa humildes, há analfabetos orgulhosos e vaidosos e homens cultos humildes. O importante é que o coração daqueles que querem trabalhar na seara do Mestre seja humilde. Muitos têm fracassado por faltar-lhes a humildade. A Bíblia fala de Ahimaás, um homem que quis ser mensageiro sem ter mensagem e foi um fracasso. Foi ele um mensageiro sem mensagem. Jesus nunca chamou ninguém para ser um fracasso. O que faz um obreiro ser obreiro
é a sua chamada divina recebida de Deus, e não seu estudo, sua preparação, sua cultura, seu prestígio e sua habilidade. E embora tudo isso seja necessário, útil e desejável, ministério evangélico não é profissão, não é emprego. Podemos observar nas páginas das Escrituras Sagradas que Deus sempre chama para o ministério gente ocupada, gente que trabalha. Ociosos só fazem atrapalhar a obra. Deus chamou Davi quando trabalhava com ovelhas. Chamou Saul quando cumpriu uma ordem de seu pai sobre umas jumentas extraviadas. Chamou Gideão quando malhava trigo. Chamou Mateus quando trabalhava na coletoria. Moisés foi chamado por Deus quando trabalhava no deserto. Os primeiros apóstolos quando pescavam e consertavam redes. O meu ouvinte tem certeza que Deus o chamou ou o está chamando? Está você no lugar certo? Que função está exercendo? Que está fazendo o meu irmão diante da enorme necessidade do mundo? No lugar errado? Perdendo o precioso tempo que passa e jamais voltará, envolvido em coisas fúteis? O ministério cristão é dom de Deus. É coisa seríssima. É Jesus que coloca, põe, estabelece o obreiro. Deus põe o homem certo, no lugar certo, na função certa, na hora certa e pelo tempo certo. Que cada um de nós aprendamos a estar no lugar onde Deus quer que estejamos, a fim de que não sirvamos de tropeço, mas de instrumentos que façam prosperar a obra do Senhor. Que Deus nos use para o crescimento de sua igreja e a glória do seu santo, bendito e poderoso nome. A seara é realmente grande, disse Jesus, mas poucos são os ceifeiros. Que tenhamos consciência da chamada divina e permitamos que o Senhor da seara nos faça aptos para o exercício do santo ministério. Preciosas almas neste imenso Brasil e por todo o mundo vivem sob o domínio de Satanás e apegado aos prazeres efêmeros desta vida que passa velozmente e as coloca diante da eternidade. Queira o Senhor da seara levantar homens e mulheres, autênticos mensageiros do Evangelho, para levar aos perdidos a mensagem de fé, de salvação, de libertação, de cura, mensagem de uma nova vida em Cristo, uma vida de vitórias. Deus não está preocupado se o meu ouvinte possui ou não títulos, cursos ou qualquer outra coisa, a não ser a disposição de colocar-se na presença de Deus humilde e despretensiosamente para a propagação do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo que crê. Coloque-se agora mesmo diante da presença do Senhor da Seara e Ele mesmo capacitará para anunciar as virtudes do Evangelho, confirmando como sempre fez, com sinais, prodígios e maravilhas, a sua obra. Amém. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo a teu mandar. Pai Celestial, muitos são graças te damos pelo privilégio
de servir a causa do teu reino na terra. Te louvamos, Senhor, pelos homens, mulheres que tu tens chamado e vocacionado para a obra do santo ministério. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que compõem o ministério de Bento Ribeiro, o ministério de Boa Esperança, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, suas esposas, seus filhos, as irmãs cooperadoras que têm realizado esta obra extraordinária. Abençoa o nosso encontro anual, os teus servos que estarão ministrando a tua palavra, tudo que vai ser feito, Senhor, que vejamos o teu nome exaltado. Levanta, Senhor, homens e mulheres, nesta hora derradeira da Igreja de Cristo na Terra, para pregar a poderosa mensagem do Evangelho. Oramos por aqueles que nos enviam seus e-mails, pelos que nos sintonizam pelas emissoras de rádio, que a tua bênção seja sobre cada um, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da Seara. Amém. Visite nossa página na internet www.mib.com.br.